sala então, Marcos, Rádio FEC. Boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas de imprensa. Matheus, ao contrário dos outros jogos, o Operário criou muitas chances, mas não conseguiu fazer o gol. Hoje, o Operário não criou assim, tantas oportunidades, mas saiu com a vitória. Inclusive, no primeiro tempo, o Paraná teve até mais chances. Porém, o Operário foi muito bem ao saber segurar o adversário e foi muito efetivo no ataque na chance que teve. Enfim, queria saber se isso foi algo trabalhado, conversado com você para a equipe ser mais efetiva no ataque e após o gol segurar o máximo possível o ofensivo do adversário e também precisava muito da vitória no jogo de hoje, Matheus. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Marcos, acho que você resumiu bem assim, porque a gente vinha de uma sequência muito boa em termos de rendimento, né, nos jogos. Infelizmente, nos últimos dois a vitória não veio, mas a gente produziu para vencer. E hoje foi ao contrário, né? A gente não fez uma partida boa. Eu acho que era um momento tenso para ambas as equipes, podendo se tornar um divisor de águas a partida de hoje. Tanto o Paraná num ambiente de muita pressão por 4 jogos sem vitória e nós vindo de 2 resultados negativos jogando em casa, tínhamos a nossa responsabilidade de nos reerguer na competição. Então era um jogo muito tenso, é um jogo além do clima, né, com chuva, era um jogo mais pesado em virtude do tempo e do clima. E eu não tinha dúvidas que seria um jogo de muita disputa. No primeiro tempo, acredito que não encaixou o nosso jogo, o Paraná conseguiu criar superioridade no meio de campo, e quando o adversário ganha superioridade numérica no meio de campo, as coisas tendem a se tornar mais difíceis. Nosso jogo não encaixou, a gente procurou corrigir no intervalo, recuando um pouquinho, sem alteração de peças, mas recuando um pouquinho o Bastos, para a gente procurar ter mais controle no meio de campo, e acredito que funcionou. E é uma coisa que eu falei para eles, clássico, às vezes, se não dá na parte técnica, não tem que ser na vontade, né? Então eu acho que nós vencemos hoje na vontade, porque são duas equipes que vinham de um desgaste muito grande. A gente jogou em Maceió, retornou para já se fazer um apronto para um jogo de um clássico. Então foi um detalhe, esse detalhe foi a nosso favor. Acho que mérito de todos que lutaram e brigaram, né? Temos que ressaltar quando fizemos 1-0, mesmo o Paraná se expondo, sofremos muito pouco. Acho que isso está sendo um mérito dessa equipe, né? Nós sofremos muito gols e com exceção dos 2 lances que o Paraná teve no primeiro tempo também, no segundo tempo, depois que a gente conquistou o placar, a gente sofreu muito pouco em termos de finalização do Paraná. Mas o que é importante foi os 3 pontos. Era fundamental esses 3 pontos de hoje, a gente se reerguer na tabela, porque essa competição é uma competição muito difícil, né? Se você perde 2 em sequência, dá uma despencada. Se você ganha 2, 3 em sequência, você já está novamente brigando na parte de cima da tabela. Então o mais importante hoje não foi o rendimento, mas foi a vitória, foi os 3 pontos e a gente subir na tabela de classificação. Obrigado. Dudu, Rádio Lagoa Dourada. Boa noite, Dudu. Vitória importante, né? Até você disse que era um divisor de águas, né? Porque poderia se aproximar muito da zona de rebaixamento por causa de uma derrota hoje. Eu queria que você analisasse, Matheus, para nós, por favor, em relação aos 2 tempos do Operário. No primeiro tempo, muitos erros de saída de bola, assim como aconteceram nos jogos anteriores. Hoje os erros foram os torcedores até nos questionam. Hoje está muito medo de saída de bola, principalmente dos zagueiros, enfim. O que foi conversado no intervalo para acertar esses detalhes? Eu queria que você falasse um específico, Matheus, por favor, em relação ao Thomas Bastos, porque nós aqui na nossa equipe, a gente cobra muito ele, sabe do potencial desse jogador experiente, jogador que chama, teria que chamar a responsabilidade. Eu acho que no segundo tempo ele assumiu esse papel de ser o protagonista e fez com que ele fosse muito bem, principalmente no segundo tempo. Matheus, por favor. Certo. Desculpa, só a primeira pergunta. Em relação à mudança de atitude do primeiro para o segundo Certo. A gente, o Paraná joga num 4-2-3-1, né? Com 2 volantes, o Johnny e o Cal, e o Bressan, que é um jogador muito inteligente em termos de posicionamento, né? Além de toda a qualidade que ele tem, que é um jogador decisivo. Então eles estavam com esses 3 jogadores no meio de campo. E a nossa ideia era a gente tentar evitar com que os zagueiros achassem esses 3 jogadores do meio de campo. Então a gente já diminuiu o espaço do Paraná
com o Bastos e com o Ricardo Bueno, no Fabrício e no Rafael Lima, para não ficar achando esse passe no meio. Todo momento que esse passe entrava, a gente praticamente ficava numa situação de 3 contra 2, né? Os dois volantes do Paraná contra o meia, contra os nossos 2 jogadores de meio, que estavam jogando ali de médio, o Mazinho e o Marcelo. Então a gente não foi eficiente nesse momento defensivo nosso, na nossa pressão. Que a gente procurava pressionar, o Fabrício tinha um bom passe, o passe acabava entrando, e a gente perdia o meio de campo de 3 jogadores contra 2. Johnny, Cal e Bressan contra Mazinho e Marcelo, né? Daí a gente ficava um pouquinho exposto, que foi os momentos que o Paraná conseguiu ter um pouquinho mais do controle da bola, né? Alguns momentos que deixaram a gente muito preocupado. E os nossos erros foram, assim, muitos erros técnicos hoje, né? A gente, na construção, o Paraná pressionava nós, a gente insistia no erro, a gente trazendo muito a bola para dentro do campo e diminuindo o espaço da nossa equipe, né? Porque a gente conseguia lateralizar o jogo e do lado a gente voltava a conduzir a bola para dentro, o que facilita para o marcador. Tudo que o adversário quer é que você comece a conduzir a bola para dentro, ainda mais na defesa. E a gente estava fazendo isso, parecia que dando condições mesmo do Paraná ser mais perigoso. E no intervalo a gente procurou corrigir essas 2 situações. Recuamos o Bastos, né, impedimos um pouco o jogo do Fabrício, que é o cara que tem muito bom passe. Então o Bueno ficou mais no Fabrício, a gente deu um pouquinho mais de liberdade para o Salazar. E o Bastos recompôs o nosso meio de campo, criando uma situação de 3 contra 3. Mazinho, Chorão, que já tinha entrado, e Bastos contra Johnny, Cal e Bressan. Nesse 3 contra 3, daí a gente foi muito eficiente, que daí é um jogo de duelo individual e a gente conseguiu vencer esses duelos, fato que a gente passou a ter mais o controle daí um pouco do jogo, que foi os momentos nossos de alguns escanteios, foi os momentos nossos que a gente conseguiu chegar no último momento lá do campo, no último terço para cruzar ou para finalizar, e foi no momento melhor da partida que a gente acabou fazendo o gol. Depois, ao natural, o adversário, e daí no intervalo foi cobrado também essa situação da nossa saída de jogo, para a gente simplificar, porque às vezes não está dando na parte técnica, se a gente está um pouco inseguro com o passe, simplificar, lateralizou, achar a bola longa, achar a bola nas costas da defesa, porque a defesa do Paraná vinha andando para frente, a gente fazer eles correrem para trás, e acho que isso funcionou muito bem também. Daí a gente passou a ter um pouquinho mais de controle da bola, conseguimos fazer o gol, ao natural 1-0. Uma equipe vai se expor, buscar um empate, a outra vai se precaver, se prevenir e tentar matar o jogo com o segundo gol, e acredito que ficou um jogo assim. Né? A partir dos 40 minutos, a gente, em vez de transitar para chegar ao gol, procuramos ter um pouquinho mais da bola, mais do controle para fazer o tempo passar, até pelas características da nossa equipe e dos atletas que foram entrando, que são atletas que tinham mais costume de ficar com a bola do que em vez de ser agudo. Né? O Maranhão entrou muito em virtude dessa transição, mas daí com a lesão dele a gente acabou também tendo que alternar essa situação. E o Bastos, para encerrar, se a gente analisar bem, o Bastos é um atleta que está sendo extremamente decisivo assim, para nós. A gente tem que levar em consideração também que ele ficou um período parado e nesse período parado ele já retornou tendo uma sequência muito grande. Contra o Figueirense ele foi extremamente decisivo, batendo o escanteio. Contra o Náutico ele foi extremamente decisivo a partir do momento que ele entrou, inclusive dando um passe para gol do Coutinho e finalizando uma bola na trave, na falta frontal. E hoje, mais uma vez, foi um atleta, além de toda a inteligência que ele tem um controle do ambiente, do espaço dele, que é muito difícil recuperar essa bola dele. Ele pode estar de costas para o adversário, ele protege bem. Ele pode estar de frente, ele consegue desvencilhar do adversário. Então é um atleta assim que o Operário é um felizardo de ter um atleta como esse e a gente está se beneficiando muito da qualidade dele. Óbvio que tem um desgaste natural, essa suspensão num bom sentido, para a gente olhar de uma forma positiva, se é que dá para olhar. Isso dá uma precavida nele, porque ele já estava com um desgaste muito grande e agora a gente vai conseguir dar um tempinho de recuperação para ele. Infelizmente ele não vai fazer parte desse jogo contra o Brasil, mas a gente sabe que no próximo jogo daí ele vai estar muito mais inteiro para toda a carga que o jogo envolve. Então isso é natural, né? Essa sequência é muito desgastante. Agora temos que, na nossa reapresentação de amanhã, ver bem os atletas que nós temos à disposição, né? Porque Marcelo saiu hoje devido à lesão, o Maranhão saiu hoje devido à lesão, Bastos estava muito desgastado, veio a suspensão, tem mais outros jogadores também que foram suspensos.
Então amanhã a gente analisar toda a nossa condição aqui para ver os 20 atletas que a gente vai levar para Pelotas para buscar, mais uma vez, ter uma sequência positiva. Obrigado, Matheus Costa. Parabéns pela vitória. Boa viagem amanhã para Pelotas. Obrigado. Obrigado. Sebastião, Rádio Clube. Boa noite, Bianca. Boa noite, Matheus Costa, os companheiros de imprensa que nos acompanham. Matheus, na maior parte dos jogos que você comandou a equipe do Operário Ferroviário, a camisa 5 do Fantasma foi ocupada na maior parte das partidas, ou por Leandro Vilela ou por Pedro Quem. Por coincidência, os dois tiveram muitos problemas de cartão nesses jogos, né? O Leandro Vilela suspenso por 3 amarelos, o Pedro Quem expulso, o próprio Leandro Vilela também expulso, e hoje o Mazinho acabou, né, conseguindo ali assumir essa função de camisa 5, porque a gente percebeu em relação a outras partidas, não sei se é a tua visão também, mas de que o Mazinho estava um pouco menos sobrecarregado, o que aconteceu em alguns momentos quando tínhamos o Pedro Quem ou o Leandro Vilela nessa função de 5. Isso foi conversado, isso foi orientado, você também entende dessa maneira, o Mazinho conseguiu dar uma segurança maior nessa posição de primeiro volante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre uma questão que até muito torcedor acaba comentando sobre isso. O Operário é uma das equipes da Série B do Campeonato Brasileiro que ainda não usou jogadores da sua base, das suas categorias de base. O trabalho de base do Operário está começando e agora, né, com o cancelamento da Copinha, alguns jogadores da base, imagino, Matheus, que devam retornar aos treinamentos com o profissional, como por exemplo é o caso do Alemão. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você enxerga esses jogadores, o que está faltando de maturidade para que eles possam ter um espaço na tua rotação, nas tuas alterações dentro da equipe do Operário. Certo. Primeiro, o Mazinho, quando eu cheguei aqui, o Mazinho estava impossibilitado de treinar. Eu era um atleta que me chamou muita atenção no Campeonato Paulista. E aos poucos ele foi retornando e foi adquirindo tempo de treinamento. E está uma disputa sadia e muito grande, né? Entre Vilela, entre Jimenez, entre Pedro, entre Mazinho. Né? E a oportunidade aparece e o jogador tem que corresponder quando essa oportunidade aparecer. E o Mazinho fez uma boa partida hoje, indiscutível. O controle do espaço que ele teve ali, em uma função, mesmo no primeiro tempo, que a gente ficou um pouquinho sobrecarregado ali, o Mazinho soube controlar muito bem esse espaço. E a oportunidade está sendo dada, quando a oportunidade está sendo dada, tem que aproveitar e agarrar. Né? Então, acho que a gente tem que enaltecer também que Vilela fez boas partidas, né? Acabou, acho que foi um mero detalhe essa expulsão dele contra o CSA. Foi um lance muito atípico, né? Não considero julgar ele no momento errado essa expulsão. Foi um detalhe que a bola acaba picando ali, passa por baixo das pernas do Ricardo, sobra para o Paulo Sérgio, uma situação que o CSA teve muita sorte também, e o Vilela tenta interceptar, acaba tropeçando, os dois caem. Então foi uma situação assim meio para expulsão ainda, mas tudo bem, faz parte do futebol. Mas acredito que é uma disputa muito sadia e quem tende a ganhar com isso é o Operário. Com relação à base, se vocês puderem analisar o meu histórico em outros clubes, eu sempre procurei dar oportunidade e lancei meninos da base. Em todos os clubes que eu passei, eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas de base e lançar meninos que foram destaque nas suas bases. A gente está vivendo um momento atípico aqui, né? Infelizmente eu não consigo ter acesso à base, não consigo acompanhar trabalho. Inclusive, quando a base se representou para retornar aos treinamentos, a primeira coisa que eu fiz foi marcar um jogo-treino contra a base. Infelizmente, em virtude do Covid, de alguns casos, novamente teve que ser cancelado a base, foi cancelado nosso jogo-treino, que talvez fosse uma grande oportunidade para eu estar vendo todo mundo. A gente tem que levar em consideração também que esses atletas não estavam treinando, estavam com um ritmo de treino que a gente tem que ter um pouquinho de paciência para a gente lançar o menino da base em uma Série B, nesse momento sem treinar, sem jogabilidade, sem estar confrontando a situação real de jogo, e para de repente a gente também não acabar queimando esses meninos, mas pode ter certeza que eu vou lançar meninos aqui também, a gente só precisa ter paciência e ver os atletas, né? Segunda-feira os atletas da base que tem uma perspectiva muito grande com o clube, porque eu ainda não posso dizer muito dos atletas da base, mas aqueles atletas que o clube vê muito potencial, a partir de segunda-feira passam a reintegrar o elenco do profissional para a gente estar acompanhando e analisando caso a caso. Sem dúvida nenhuma, pelo pouco que eu já acompanhei do Alemão, é um destaque, né? A gente tem que continuar trabalhando com ele e no momento certo lançar ele também, para ele se sentir à vontade e não sentir no peso de assumir uma responsabilidade de ter que definir um jogo
um menino de 18, 19 anos que ainda não tem toda essa carga de jogo, de trabalho no profissional. Acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas vocês podem ter certeza que eu vou oportunizá-los, aqueles atletas, principalmente que começarem a partir de segunda-feira a mostrar o seu trabalho, o seu valor e o seu destaque nos treinamentos. Obrigado, Matheus. Boa viagem aqui de Pelotas. Obrigado. Rodrigo, Globo Esporte. Boa noite, Rodrigo. Pensando já no próximo jogo, né, que vai vir com o Pelotas, como você terá no meio campo, você não tem como atuar, sempre tem o Tomás também, que é o terceiro amarelo, tem o Marcelo que saiu ali sentido. Como não colocar esse quebra-cabeça, em pouco tempo, não tem quase tempo de treino, você deve voltar com dois volantes, talvez não seja de fora. Você tem pensado, tá certo, tinha que ser, né? Mas você tem pensado sobre isso. Duas coisas assim, Rodrigo, acho que a tua linha de raciocínio está muito de acordo com a minha também. Eu só preciso, antes disso, alguns detalhes assim definir. Primeiro eu quero dar uma analisada no Brasil, né? Se eu não me engano jogou e ganhou do Sampaio lá em São Luís, então tiveram uma vitória espetacular, né? Jogando contra um adversário fora de casa no G4. Eu quero dar uma analisada primeiro no Brasil também para a gente ver. Historicamente já joguei lá no Bento Freitas muitas vezes. Não vejo muito diferente de um jogo como foi hoje, de muita luta, muita entrega, muita briga. Então talvez seja muito importante essa situação que você mencionou. Então, mas antes eu tenho que ver também todas as condições dos nossos atletas, né? Realmente qual é a situação do Marcelo, realmente qual é a situação dos atletas que estão com desgaste muito grande, para a gente realmente, para qualquer situação que eu te passar agora, estou pensando de cabeça quente. Então, primeiro hoje à noite eu já vou dar uma olhada no Brasil. Amanhã de manhã os atletas vão fazer exames, aqueles que estão com desgaste muito grande, para amanhã à tarde na nossa reapresentação, a gente realmente definir os 11 que devem iniciar o jogo, mais os 9 atletas que vão compor a nossa delegação para a viagem, né, para a gente ir o mais preparado e o mais forte possível para buscar pontuação lá. Primeiro a vitória, se não der para vencer, não podemos perder em hipótese alguma, então tem que buscar essa pontuação lá no Bento Freitas. E eu tenho certeza que se a gente fizer um jogo muito controlado, muito específico e muito inteligente, a gente tem condições de buscar esses 3 pontos lá. Obrigado, boa noite. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos.